Boa noite, Anderson. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Anderson, queria que você falasse um pouco da vitória. E no futebol, geralmente é mais difícil construir do que destruir. E hoje eu contei pelo menos 15 oportunidades boas de gol do Sport. O Sport converteu 4, 3 gols de bola parada. O quanto está lhe agradando a facilidade que o Sport está tendo nesse início de temporada de quebrar a marcação adversária, seja alta, seja baixa, principalmente pelos lados do campo, né? O Sport sabe conectar muito bem pelos lados do campo. Isso é dentro daquilo que eu falei, assim, de ideia de jogo mesmo, entendeu? Assim, eu tenho uma forma que eu tenho trabalhado já nos últimos 6 anos. 6 anos. E que eu, assim, acho bem interessante. É claro que nunca a gente pode garantir que vai funcionar, porque depende muito dos atletas, cara, assim, de comprarem essa ideia. Porque a gente mexe um pouquinho com aquele trivial do futebol, entendeu? A gente posiciona de uma forma um pouquinho diferente, tira os jogadores de alguns posicionamentos que são comuns. Então eles precisam acreditar muito, né? E aqui no esporte a gente conseguiu chegar num nível muito bom e muito rápido. E as pessoas falam assim, pô, foi 3 gols de bola parada, mas os 3 gols foram todos decorrentes de jogadas bem construídas que foram tiradas pelo adversário. Foram escanteios bem construídos, não foi assim uma bola esporádica que aconteceu escanteio. Foram todos provenientes de jogadas de fundo. E nós tivemos 2 gols que eu tenho muita dúvida se estavam impedidos. Aí eu fico também assim chateado, porque é claro que ninguém quer errar, mas assim, teve um deles que para mim estava muito atrás, assim, que não era tão difícil de marcar. Na minha opinião, não posso afirmar que estava assim, mas pelo que eu já vi, e pelo campo, assim, pela forma, e conhecendo o jogador que fez o movimento, eu acho que a chance de não estar impedido é enorme. Mas eu, assim, acho que os primeiros 30 minutos a gente foi muito bem, cara, assim, deu muito prazer de vê-los jogar assim. Espero que o nosso torcedor também tenha tido esse prazer de ver um time ofensivo, buscando o gol, desconstruindo o sistema defensivo adversário, que é uma boa equipe, a equipe do Afogados, pelos jogos que eu acompanhei, uma equipe que trouxe muita dificuldade para todo mundo, assim, de sofrer poucos gols, de ser uma equipe bem competitiva, uma equipe bem treinada ali pelo Evandro, né? E com bons jogadores, mas eu acho que a gente fez os primeiros 30 minutos muito bons. Depois disso, eu acho que nós caímos. A gente chamou a atenção neles no intervalo para esses últimos 15 minutos e tal. Acho que nós voltamos produzindo muito ainda. Em determinado momento, eu acho que aí a gente já começou a administrar o resultado. E é uma palavra que eu não gosto, assim, que é a questão de administrar. Eu detesto essa palavra, assim. Eu acho que a gente precisava continuar. E as substituições foram feitas para que a gente mantivesse o ímpeto, a velocidade, a intensidade. Mas, assim, de forma geral, eu acho que foi um belo jogo, assim, da equipe. Assim. Realmente eu fiquei muito feliz, assim, pela conexão dos setores, pela tranquilidade, por usar bem os lados do campo. Então, eu acho que a gente está caminhando um pouquinho assim ainda com o objetivo de melhorar cada vez mais a equipe. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Na TV Esporte você falou que nem tudo estava bom demais, nem ruim demais, e que não se empolgava com o momento do esporte até então. E agora falou dessa ligação dos setores. Poderia expressar para a gente aqui defensivo, meio de campo e ataque. O que é que o senhor ainda vê que está precisando, que está faltando? Porque elogiar no jogo de hoje, a gente elogia, viu várias coisas boas, mas eu poderia dizer alguma coisa assim, dessa sua ainda, né, de não poder se empolgar ainda com esse... porque o futebol ele vai nos trazer dificuldades, assim, momentos que a gente vai fazer, às vezes, um jogo muito bom e o resultado não vai acontecer. E como também nós podemos fazer um jogo que não vai ser tão bom tecnicamente, os jogadores não estão tão bem. Então a gente sabe que isso é uma coisa que na temporada vai acontecer em algum momento. É uma coisa para nós que é óbvia, assim. Então, assim, hoje eu acho que foi o jogo que a gente mais teve, talvez, desequilíbrios no jogo, assim, pelo lado do campo e tal. E o que, assim, não foi tão bom, talvez, é que em determinado momento, assim, os últimos 15 minutos do primeiro tempo, talvez os últimos 20 minutos do segundo tempo, ou 15 minutos, a gente deixou de fazer algumas coisas que são trabalhados e são que eles fazem normalmente. A gente começou a jogar um pouco diferente do que a gente executa,
Que é claro que é difícil manter uma concentração durante 90, 100 minutos. Né? Sempre escapa um lance ou outro. Eu acho que eu trabalho muito nesse sentido, de continuar focado, continuar fazendo o que sabe fazer da melhor maneira. Então, nesse quesito só que eu acho que a gente vai evoluir ainda. Boa noite, Anderson. Eu queria saber de você a tua avaliação sobre o nível competitivo dentro do elenco, porque a gente vê, você faz modificações e o ritmo não cai. As peças vêm mantendo o ritmo daqueles que são titulares. Como é que você está avaliando essa busca pela titularidade, essa disputa interna entre os jogadores para te ajudar de alguma maneira quando você escala o time? Não, eu acho que é uma competição interna extremamente saudável. É uma competição que ela é importantíssima. O jogador tem que olhar para trás e ver que tem, olha, se eu vacilar, ele toma o meu espaço. Essa questão de termos jogadores extremamente absolutos em cada função, em cada posição, não quer dizer que traga, mas pode trazer a acomodação, uma zona de conforto. E hoje, no esporte, a gente sabe que isso não existe. Tá uma competição muito boa. Quem começa a titular está indo bem, quem entra, às vezes entra melhor ainda, no outro jogo, às vezes troca. Então, assim, a gente está particularmente motivando essa briga, entendeu? Sempre colocando que a gente tem uma estabilidade de equipe, de jogadores, mas que isso pode mudar a qualquer instante, depende muito daquilo que é produzido dentro de campo. Boa noite, Anderson, né? Boa noite. E eu já quero falar justamente da Copa do Nordeste. Domingo o Sport enfrenta o Campinense em Campinas e a equipe da Paraíba acabou sendo derrotada para a equipe do Fortaleza. Sendo assim, como é que você espera a equipe do Sport e como é que vai agir já no domingo? Cara, sempre jogar lá é muito difícil. Sempre. A gente está na expectativa de um jogo extremamente difícil, cara. A Copa do Nordeste não tem, né, assim como o Campeonato Pernambucano também, se a gente não faz o jogo que nós fizemos hoje, a gente não consegue vencer o jogo, cara. É difícil, o futebol está muito equilibrado, assim, entendeu? Se você vacilar, fizer um jogo abaixo daquilo que você pode fazer, desconcentrado, sem a mesma determinação, a mesma organização, você vai sofrer. Então, assim, a nossa expectativa é de um jogo muito difícil, espero que a gente possa fazer um bom jogo, né? A nossa chave está, muitas equipes venceram, está muito embolado ali. E claro que pontuar fora de casa vai ser importantíssimo aí para as nossas pretensões na competição. Anderson, boa noite. Boa noite. O Juba, mais uma vez, jogando muito bem, né? O coletivo funcionando muito bem, mas está jogando muito bem o Juba, que para mim no momento, o melhor jogador de Pernambuco. No momento, para mim. E é um atleta que o Sport negocia a sua permanência para a próxima temporada ou para as próximas temporadas. Você teme perder o atleta? É um atleta que tem sido procurado, cobiçado? Essas coisas assim da direção eu não, assim, às vezes não participo muito, né? Assim, né? A gente sabe dessa situação. Acho, isso é uma opinião minha, né? Acho que o Juba tem tudo para fazer um grande ano aqui. Acho talvez que se ele, né, uma saída dele da metade da temporada pode não ser o ideal para ninguém. Para nós seria péssimo, né? Mas para ele também talvez não fosse muito interessante. A gente está aí na expectativa, né? É lógico que nesse momento agora tem muita gente que quer prometer mundos e fundos, né? Muitas vezes o atleta sai num momento assim, sem ser tão valorizado, né? E principalmente por quem vai adquirir esse atleta, né? A nossa expectativa é que ele possa renovar, que ele possa continuar, dar sequência. Acho que é um atleta que tem muito a crescer ainda, dentro daquilo que eu vejo, daquilo que a gente tem colocado. Eu acho que o fato dele jogar de lateral esquerdo em muitas situações fez com que ele evoluísse muito no quesito de competitividade, de marcação, dele sofrer um pouquinho ali para marcar, às vezes, um extremo rápido. Eu acho que ele foi bem nesse quesito, ele aumentou o nível de competitividade, de marcação dele. Então, expectativa é muito boa. Nós estamos aí com meu grande companheiro Jorge Andrade. Tenho certeza que ele está fazendo de tudo possível, assim, com carreiras
o presidente, para que a gente possa tê-lo aí na temporada inteira e quem sabe muito mais tempo.